Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Hoje eu gostaria de trazer uma palavra poderosa, uma palavra que vai de encontro com a minha vida, com a sua vida. Primeiramente, eu gostaria de dizer que o Senhor, Ele já está marcando os seus servos, Ele já está separando os seus escolhidos, os seus eleitos, para separar das coisas ruins que estão acontecendo e vão acontecer nesse mundo. E a palavra que eu quero trazer nessa noite, o assunto que eu quero trazer nessa noite, é justamente sobre isso. Que Deus, Ele marca aqueles que são seus. Deus, Ele separa, assim que o inimigo também, Ele marca aqueles que são deles, Deus marca os seus. O inimigo, na verdade, ele imita as obras de Deus, né? Mas o Senhor, Ele tem dado sinais nestes últimos dias, nesse tempo, que Ele está separando os seus servos das coisas que vão ainda sobrevir. E a palavra que eu quero ler se encontra lá em Apocalipse, no capítulo 7, no verso 2. E gostaria que você acompanhasse comigo aí na sua Bíblia. Capítulo 7, verso 2 de Apocalipse, na minha versão, diz o seguinte: Depois disso, vi 4 anjos postados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, sobre o mar ou sobre árvore alguma. O capítulo 7 de Apocalipse, na verdade o livro de Apocalipse, ele não segue uma sequência cronológica de eventos. A gente não pode ler o livro achando que ele está seguindo uma sequência. O capítulo 7 fala sobre a marca de Deus, a marca que Deus está preparando para os seus servos. Toda vez que Deus ele enviava um juízo, uma sentença, algo para punir o mundo, antes Deus ele marcava, ele separava os seus eleitos, ele separava os seus escolhidos. Isso aconteceu com o povo quando estava lá no Egito, o povo de Israel estava no Egito, o povo foi separado, o povo foi marcado espiritualmente e foi levado para uma terra onde as pragas que caíram sobre o Egito não atingiram o povo. O povo estava separado na terra de Gósen. E ali na terra de Gósen, o povo não foi atingido pelas 10 pragas que Deus mandou sobre o Egito. Essa palavra fala também daquelas pessoas que estão procurando ser diferentes, procurando estar mais próximas de Deus e assim poderem ser poupadas das coisas que vão sobrevir. Fala também de 4 anjos. Esses 4 anjos postados nos 4 cantos da terra, provavelmente são anjos que eles mantêm a terra sob controle. A gente também encontra sobre esses 4 anjos lá no livro de Ezequiel, no capítulo 2. Ezequiel, capítulo 2, fala sobre esses 4 cantos da terra, sobre esses 4 anjos. Vamos dar uma lida também. Ezequiel, capítulo 7. Ezequiel, capítulo 7, verso 2. Também fala sobre esse assunto. Capítulo 7, verso 2. Filho do homem, assim fala o Senhor, a terra de Israel. O fim chegou, o fim para os 4 cantos da terra. Repara que também está falando sobre 4 cantos da terra. Existe um entendimento de que anjos eles guardam os 4 cantos da terra para proteger, para cuidar. Podem ser também entendidos como os 4 cantos, né, os pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Então, pela palavra de Deus, nós podemos entender que existe um anjo que está protegendo cada canto da terra
para que nada aconteça. Mas aqui em Ezequiel está dizendo que o fim vai chegar para esses 4 cantos da terra, ou seja, esses anjos, eles vão sair dali de seus lugares, né, onde eles protegem, e a terra será entregue nas mãos do inimigo para ser arrasada, para que a punição venha sobre aqueles que não estão diante de Deus. O livro de Apocalipse está falando que antes de vir essa desgraça, antes de vir essas coisas, que inclusive Deus vai permitir, é permissão de Deus, né, porque tudo que acontece é permissão de Deus, nada passa desapercebido aos olhos de Deus, inclusive o que está acontecendo hoje com relação a esta epidemia, tudo é permissão de Deus, porque o homem tem se desviado, o homem tem ido por caminhos contrários à palavra de Deus. O homem tem tomado decisões erradas, baseadas no seu coração, baseadas só na sua própria vontade, nos seus próprios desejos, e tem deixado de cumprir a vontade de Deus, tem deixado as coisas de Deus em segundo plano. Por isso Deus ele tem permitido que algumas coisas ruins aconteçam para que a gente acorde, para que a gente se conserte com Deus, para que a gente tome uma posição, tome uma decisão e comece a andar diante do Senhor e cumprir a palavra de Deus. O livro de Apocalipse, no capítulo 7, está dizendo que vai chegar algo, que vai acontecer algo terrível, que Deus ele vai permitir que algo terrível aconteça sobre a humanidade. Mas, ao mesmo tempo, tem uma palavra de esperança, que aqueles que são de Deus, eles serão marcados, eles receberão uma marca, como diz aqui no versículo 1, no capítulo 7, que viu esses quatro anjos postados nos 4 cantos da terra, segurando os 4 ventos da terra, ou seja, deixando a terra tranquila, deixando a terra calma. Enquanto os servos de Deus não forem marcados, Deus não vai permitir que a desgraça venha, que a calamidade venha. Então, esses 4 anjos, eles representam isso, esses guardiões que estão guardando, que estão protegendo os servos de Deus, protegendo a igreja de Deus, para que estes sejam marcados. Daí sim, depois dessa marca, aí Deus ele vai permitir que as calamidades venham. Hoje nós estamos passando por momentos difíceis, muitas pessoas estão ansiosas, muitas pessoas estão angustiadas, muitas pessoas não sabem o que vai acontecer amanhã, o que vai ser amanhã, se a crise vai piorar, se a doença, se vão descobrir a cura para essa doença. Na verdade, as pessoas estão angustiadas, as pessoas estão aflitas, né? Mas a palavra de Deus diz que os servos de Deus, eles serão separados. Os servos de Deus, eles serão marcados, eles serão poupados dessas coisas que vão vir. Tudo que está acontecendo hoje é apenas sinal daquilo que está por vir. Como eu já falei, o homem ele tem se desviado de Deus, o homem tem procurado seus próprios caminhos, o homem se tornou egoísta e deixado as coisas de Deus de lado, deixado o seu próximo de lado, não tem pensado no seu semelhante. Então Deus ele vai permitir que coisas ruins aconteçam, mas também temos uma palavra de esperança que é: o servo de Deus ele será marcado, o servo de Deus será protegido, será guardado dessas coisas. Aqueles que buscam a Deus, o título na minha versão, aqui no capítulo 7, está: os que servem a Deus serão preservados. Esse é o título que está aqui na minha Bíblia, em Apocalipse 7. Os servos de Deus serão preservados, os que servem a Deus serão poupados, os que buscam a Deus serão guardados. Então nós não temos que nos preocupar com o amanhã, não temos que nos preocupar com as coisas que estão para acontecer, porque se nós temos servido a Deus, se nós temos buscado a Deus,
se nós temos agradado a Deus com as nossas obras, com a nossa vida, nós seremos preservados, nós seremos marcados. A mesma coisa diz lá em Zacarias, capítulo 6, olha o que fala em Zacarias, capítulo 6, verso 5, sobre esse assunto. Zacarias, verso 6. Capítulo 6 de Zacarias fala sobre a visão que ele teve sobre carros, e sobre cavalos. Verso 6, capítulo 5 diz o seguinte: E o anjo respondeu-me: Estes são os 4 ventos do céu, que saem depois de terem estado diante do Senhor de toda a terra. Então repara que de novo está falando sobre 4 ventos, ou 4 cantos, 4 anjos. Então, nesse ponto aqui, esses anjos, eles estão se retirando, eles estavam diante do Senhor, e eles estão se retirando para que as coisas, para que o juízo de Deus venha, Mas da mesma forma que Deus poupou Ló, quando anunciou a destruição de Sodoma e Gomorra, da mesma forma que Deus poupou Ló, a sua esposa e as suas 2 filhas, Deus também vai poupar os seus servos. Deus também vai retirar os seus servos, vai marcar os seus servos, para que estes não participem dessas coisas ruins. E também fala mais para frente sobre os cavalos, estes são os 4 ventos. Fala sobre os cavalos pretos que vão para o norte, os cavalos brancos, os malhados. Esses cavalos, eles simbolizam também no livro de Apocalipse as guerras, a peste, a fome, as calamidades que vão sobrevir. Zacarias já estava falando sobre esse assunto também, mas ao mesmo tempo ele fala que nós seremos marcados. Antes das coisas ruins começarem a acontecer, nós seremos marcados, como está escrito lá em Ezequiel. Olha o que fala também em Ezequiel. Para que este assunto não é um assunto só do Apocalipse. Essa revelação já foi dada também aos profetas, bem antes de João receber o Apocalipse. Ezequiel 9, 27, olha o que fala o livro de Ezequiel, capítulo 9, versículo 4. Ezequiel 9, versículo 4. Percorre a terra, a saber, Jerusalém, e assinala com um sinal a testa dos homens que gemem e choram por causa de todas as abominações que se fazem no meio dela. Então, Ezequiel 9 também fala que Deus ele já tinha preparado um castigo para a cidade de Jerusalém, porque eles estavam em idolatria, eles tinham se afastado de Deus, eles estavam adorando outros deuses. E muitas vezes também as pessoas hoje têm adorado outros deuses. De repente não são esses deuses aqui de ouro, de prata, que a gente encontra no Velho Testamento, mas o Deus que a pessoa adora, muitas vezes pode ser ela mesma. Muitas vezes pode ser o patrão, o dinheiro, a família, o filho, esposo, esposa. Tudo que a gente coloca na frente de Deus, isso acaba sendo o nosso Deus. A gente acaba cultuando. E Deus, aqui em Ezequiel capítulo 9, revela ao profeta que ele vai punir as pessoas por causa desse pecado. Porque Deus ele é que nos criou, Deus é que nos conhece, Deus é que nos proporciona bênçãos, alegria, Deus é que nos proporciona o melhor. Então, o nosso dever, o mínimo que nós podemos fazer é reconhecer isso e agradecê-lo. Mas muitas vezes as pessoas não agradecem a Deus, recebem as suas bênçãos, recebem as dádivas de Deus, mas não agradecem a Deus. E fazem pior, cultuam outros deuses, que muitas vezes, como eu já falei, podem ser elas mesmas, ou outra coisa que elas colocam na frente de Deus. Deus ele tem abençoado a nossa vida,
mas será que nós temos agradecido a isso? Será que nós temos dedicado a Ele, honrado a Deus com o nosso tempo, com a nossa vida? E aqui fala, Ezequiel 9 fala que Deus já havia determinado o castigo por causa disso, mas antes de vir o castigo, antes de vir, Deus ele manda um anjo na frente e ele diz para que esse anjo assinale na testa os homens que gemem e choram por todas as coisas ruins que acontecem na cidade. Será que nós temos chorado pelo pecado que está hoje, o mundo que está hoje, a maneira que está hoje o mundo, a maneira que as pessoas estão? Será que nós temos chorado? Será que isso tem incomodado a nossa vida? Ou será que para nós tanto faz? Será que para nós não tem problema nenhum? Porque se a gente olha ao nosso redor hoje, a gente vê tanta coisa ruim, tanta desgraça, tanta coisa má. Será que isso não tem incomodado o nosso coração? Será que a gente não tem gemido por causa disso? Não tem chorado por causa disso? Se nós fizermos isso, se nós gememos, se nós chorarmos por essas coisas ruins, nós somos como estes homens, seremos como estas pessoas aqui, que serão assinaladas, e aqui fala claramente, serão assinaladas com um sinal na testa, para que essas pessoas sejam poupadas. Que pessoas? Pessoas que olham hoje para o mal que está tomando conta do mundo e sentem tristeza, e choram, e gemem. A palavra de Deus diz também lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados aqueles que choram, né, que têm sede e fome por justiça, né, porque serão saciados, serão fartos. Então nós temos que chorar, temos que ter sede e fome por justiça, porque a gente vai ser saciado. Essas pessoas que receberão essa marca na testa são exatamente este tipo de pessoas. Pessoas que gemem por causa da maldade. É o que está dizendo aqui em Ezequiel, em capítulo 9, verso 6. Isaías 44, acompanhe aí na sua Bíblia também, anote todos esses versículos que eu estou falando, faça um estudo, e você vai ver que não é algo novo, é algo que Deus já tinha colocado em seu coração há muito tempo, de separar os seus eleitos. A gente sabe que o mundo já está condenado, né? A própria palavra de Deus diz que o mundo ele jaz no maligno. O mundo não tem mais remédio, o mundo não tem mais jeito. Mas antes do mundo ser destruído, né, aqueles que não se importam com Deus serem destruídos, os servos de Deus serão marcados. Isto já foi revelado para os profetas no Antigo Testamento. Isaías, capítulo 44, verso 5. Olha o que diz. Este dirá, eu pertenço ao Senhor. Aquele se chamará pelo nome de Jacó, enquanto aquele outro escreverá na sua mão do Senhor. Então fala também que haverá uma marca. Claro que aqui é algo espiritual, não é algo físico, é algo espiritual, assim como a gente leu lá em Ezequiel, é algo espiritual, é uma marca espiritual. Será que nós temos essa marca espiritual na nossa vida? Isaías está falando que a marca será escrita na mão, e estará escrito do Senhor, ou seja, propriedade de Deus, né? Os escravos, antigamente, eles eram marcados também, né, para mostrar que eles tinham um dono, que eles tinham um senhor. Né? Os escravos, inclusive no Brasil, na época da escravidão, quando teve a escravatura, os escravos negros, eles eram marcados em seu corpo para mostrar que eles tinham um dono, que eles pertenciam a alguém. A mesma coisa está dizendo aqui em Isaías. Nós temos uma marca também. E essa marca nos mostra que nós temos um dono, que nós pertencemos a alguém. As pessoas ímpias também, elas também possuem uma marca na sua vida.
mostrando que elas também têm um dono. Todo ser humano ele tem uma marca na sua vida, mas a marca ela pode ser tanto de Deus como do inimigo. E isso cabe a mim e a você decidir de que lado nós queremos estar, de que lado nós queremos permanecer, qual marca nós queremos receber na nossa vida. Todos irão receber uma marca. Apocalipse, capítulo 13, verso 16, fala sobre a marca da besta, que no final dos tempos nós receberemos, aliás, as pessoas ímpias, né, aqueles que não creem em Deus, aqueles que não guardam a palavra de Deus, receberão uma marca, a marca da besta na sua testa ou na sua mão. Nesse caso vai ser uma marca física, vai ser uma marca literal. E as pessoas não vão poder trabalhar, não vão poder comprar, não vão poder ir no médico, não vão poder fazer nada se não tiverem essa marca ou na testa ou na mão. As pessoas serão marcadas para que elas possam ser identificadas. E isto já está começando a acontecer. A ideia dessa marca já está começando a acontecer. Quem sabe essa epidemia que está acontecendo hoje não seja um anúncio do que está por vir, um anúncio do que está para acontecer. Mas aqueles que são de Deus também serão marcados. Na verdade, já estão sendo marcados desde já. Desde quando foi revelado aqui para João, foi revelado para Isaías, foi revelado para Zacarias, foi revelado para Ezequiel, que existem pessoas que estão sendo marcadas por Deus para que estas pessoas sejam guardadas. Nós temos que analisar a nossa vida, temos que fazer uma análise e procurar pensar, será que nós temos a marca de Deus na nossa vida? Será que nós já fomos marcados por Deus? Será que o nosso nome está escrito no livro da vida? A palavra de Deus diz, quando eu recebo a Jesus como Senhor e Salvador, isso está lá em Romanos, capítulo 9, verso 10. Se eu receber a Jesus como Senhor e Salvador, se eu me voltar para Deus, me arrepender dos meus pecados, automaticamente o meu nome é escrito no livro da vida. E eu recebo essa marca. Então, para que eu possa ser marcado por Deus e ser poupado das coisas que vão acontecer, das calamidades que ainda vão vir sobre este mundo, porque já está escrito isso, não tem como voltar atrás, Deus já determinou isso, porque o homem tem se tornado egoísta, o homem tem se tornado individual. Deus já determinou isso há muito tempo, mas Ele também já determinou que aqueles que se voltarem para Jesus, para aqueles que receberem a Jesus como Senhor e Salvador, estes também receberão uma marca. Pode ser na mão, pode ser na testa, pode ser no coração, a marca espiritual de Deus, mostrando que nós somos propriedade de Deus. Todo Senhor, Ele faz questão de marcar os seus servos. Como eu já disse, aconteceu isso na escravidão. Todo Senhor, Ele faz questão de marcar o seu servo. Nós somos propriedade de Deus. O apóstolo Pedro fala sobre isso. Vós sois raça eleita, vós sois propriedade de Deus, povo adquirido. Nós fomos adquiridos por preço, por um preço muito caro, por um preço muito alto. Essa marca que nós temos na nossa vida, ela custou muito caro e foi pago pelo próprio sangue de Cristo, pelo Filho de Deus. Então nós temos que analisar a nossa vida e ver, será que nós temos essa marca? Será que nós já entregamos a Deus a nossa vida? Será que nós já entregamos a Jesus a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos, os nossos parentes? Você tem falado, você tem orado por eles? Você tem falado de Jesus para eles? Porque toda vez que uma pessoa se rende a Cristo, ela é marcada, ela passa a ser propriedade de Deus e ela vai ser poupada das coisas que Deus já determinou para este mundo. Jesus ele falou que
Nós estamos vivendo nos últimos dias. Ele falou que voltaria e levaria o seu povo embora. O povo que está selado, o povo que está marcado. Mas para poder fazer parte disso, nós temos que renunciar ao pecado, renunciar à nossa própria vida, inclusive, renunciar à nossa vontade, para que a gente possa ser poupado. O livro de Apocalipse é um livro muito forte, fala de diversas tragédias, de coisas ruins que vão acontecer. Todos esses textos que eu li aqui hoje são textos fortes. Ezequiel, Zacarias 6:5, Jeremias 49 também, verso 36, também fala sobre isso, Ezequiel, Isaías. São assuntos que muitas vezes deixam as pessoas preocupadas, pensativas, mas também são livros que trazem esperança. Esperança para aqueles que pertencem a Deus. Então, se você pertence a Deus, você não tem o que temer. Se você é servo de Deus, se você tem servido a Deus, você não tem o que temer. Porque o livro lá de Salmo, o Salmo 91 fala, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque nós somos melhores? Não, porque nós temos servido a Deus. Nós temos renunciado às coisas do mundo. Nós temos separado tempo para Deus, para buscá-lo. Aqueles que se importam com Deus, aqueles que separam tempo para Deus, aqueles que se lembram de Deus, estes também serão lembrados por Deus. Tudo que nós fazemos para Deus, Ele faz para nós da mesma forma. Se nós tratamos a Deus com indiferença, Ele nos trata também com indiferença. Mas se nós honramos a Deus, Deus também nos honra. Então essa é a palavra que eu queria trazer essa noite, uma palavra de esperança, que nós temos que analisar a nossa vida, procurar nos consertar. Se tem algo de errado na nossa vida, que a gente se conserte com Deus antes que seja tarde, porque aqueles que são marcados por Deus serão recolhidos. Então, escolha a marca certa. Não escolha a marca do inimigo, que está lá em Apocalipse 13, a marca da besta. Escolha ser marcado por Deus. Tome a decisão por Deus agora mesmo, aonde você está. Tome a decisão por Deus, se conserte, receba a Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E você vai receber uma marca dizendo que você é propriedade de Deus. E Deus vai transformar a sua vida. Deus vai restaurar a sua vida, vai transformar a sua história. Busque a Deus aonde você está, aí mesmo. As igrejas estão fechadas hoje, os templos feitos por mãos humanas, porque igreja é o povo de Deus, igreja é aquele que acredita em Jesus. Eu posso cultuar a Deus na minha casa e eu sou igreja. Não preciso ir a um templo feito de pedra, feito por homens. A igreja se constitui por pessoas que acreditam em Jesus. Então, aonde você está agora, se você quiser fazer parte desta igreja, parte daqueles que têm a marca de Deus e vão ser poupados da calamidade que está para vir, você pode fazer agora mesmo aí na sua casa, recebendo a Jesus como Senhor e Salvador. E como diz lá em Apocalipse 7, ser marcado, ser poupado. Deus ele não vai permitir que a calamidade venha enquanto os seus servos não forem marcados e forem separados. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e que você possa tomar agora uma decisão por Cristo agora e a sua família seja poupada e seja livrada dessas coisas ruins. Que Deus abençoe em nome de Jesus.